tarde a todos. Meu nome é Adalgisa, sou estudante do curso de licenciatura em Pedagogia na Uninter. O polo que eu estudo é na cidade de Pato Branco, no Paraná. Estou fazendo esse vídeo, realizando o estágio no modo híbrido de extensão, a qual nos foi permitido nesse tempo de pandemia. E o tema que eu escolhi foi a importância da literatura e contação de história nesse tempo de pandemia para o ensino fundamental. Sabemos que a leitura nos faz viajar, nos faz imaginar e nos faz criar um mundo dentro da nossa cabecinha. Imagine nas crianças do ensino fundamental. E muito tem se deixado de lado a prática da leitura e da literatura, até pelo cronograma, né, que é montado e que tem que ser cumprido dentro do prazo na escola. Então, para Vygotsky, ele fala que a leitura é a linguagem que ajuda a criança a direcionar os pensamentos. Ou seja, uma criança que fala pouco, que não se desenha e que não tem nenhum outro tipo de linguagem, ela não tem os pensamentos organizados. E a partir da leitura, ela consegue organizar esses pensamentos dentro da cabecinha dela. Ela consegue viajar e ali ela transpor através de um desenho, de uma imagem, todos os pensamentos que ela organizou dentro da cabecinha dela. E para Isabel Soler, até eu vou ler aqui para vocês, ela diz que o modo de construção lento e progressivo da leitura, que requer uma intervenção docente, respeitosa e adequada, está vinculado a alguns princípios norteadores, a saber: aprender a ler significa aprender a encontrar sentido e interesse na leitura. Significa aprender a se considerar competente para a realização das tarefas da leitura e a sentir a experiência emocional gratificante da aprendizagem. Olha que pensamento maravilhoso de Isabel. Então, nesses tempos de pandemia, onde as crianças estão em casa, não estão conseguindo ir até a escola, agora se abriu, parece-me que 30%, 40% na rede municipal e na rede estadual. Mas é importante que a leitura seja estimulada. Se passa muito tempo na internet, até para estudar, mas é importante que depois da aula, os pais, o professor, ele instigue a criança a ler um livro, a sair da era da informática, a manusear um livro. Ao manusear um livro, a criança está ali estimulando a coordenação motora. Ao folhear um livro, ela está ali coordenando o movimento, né? E tudo isso é importante para o desenvolvimento de uma criança. Tudo isso. Então, o livro, ele é além de escrita, ele vai ali trabalhar inúmeras formas na vida dessa criança. E é muito importante que a criança adquira o hábito da leitura nesse tempo. Que ela tire, que os pais, a professora, vamos tirar ali 40 minutos, 30 minutos para uma leitura gostosa. Qual livro você gosta? Qual livro você se identifica? Oferecer livros para essas crianças, né? Que em alguma literatura ela vai se identificar. Nesse tempo de pandemia, infelizmente, estamos vivendo também o confinamento junto com pais que muitas vezes não são tão amáveis com seus filhos, não são tão próximos dos filhos, e agora tem que ficar. Então, através da leitura também, depois em conversa com o professor, com os pais, ela vai poder também expor o que essa criança sente em relação a isso. De repente, o pai que era ausente, a mãe que era ausente, estão ali todos confinados dentro da casa, e querendo ou não, isso gera um atrito, porque estávamos acostumados a ter nossa rotina, a sair, a trabalhar, a criança ir para a escola, para a creche e voltarmos de tarde, e agora convivemos mais. Então, é muito importante que a gente ofereça a literatura para a criança. Eu vou aqui também ler, porque eu acho importante
onde eu vi aqui numa pesquisa que a literatura infantil, ela tem os valores regidos pelo consumo, pela globalização e pela facilitação à informação, que exerce influência direta na escola. A linguagem literária, ela tem a ver com o inconsciente, com a reprodução do real e com a palavra em estado de arte. Outro fator é de ordem educacional. A escola tem como fundamento de sua ação ensinar a ler e a escrever. Essas ações passam pelo conhecimento da língua e de seus usos sociais. Também cabe à escola promover o crescimento do leitor, seja como contato com muitos e variados temas da leitura, seja quanto ao formato da escrita literária, seja ainda pelo compartilhamento e pela discussão de ideias, com o uso de argumentação sólida e coerente. A importância da literatura e da contação de história como auxílio na aprendizagem. Eu vou abordar esse tema agora. Tudo é leitura, tudo é narração, ou não, porque e nem sempre percebemos os sinais à nossa volta. O problema não é a leitura, né? O problema é a falta da leitura que afeta a todos nós. A contação de história para estimulação da linguagem oral e escrita de crianças com problemas de aprendizagem, ela é muito importante. Através da contação de histórias, você pode auxiliar ela na escrita, na linguagem, porque lendo, ela vai enriquecer o vocabulário dela. Ela vai aprender inúmeras palavras novas para o cotidiano e para o vocabulário dessa criança. E isso vai auxiliar na hora dela escrever, na hora dela se expressar verbalmente ou na escrita. A dificuldade no ensino fundamental tem que se atingir todos os conteúdos da grade que foram ali estipuladas, seja pela direção de ensino municipal, seja pelo núcleo estadual, tem que se cumprir aquela grade. Então acaba-se se deixando meio de lado o estímulo e o incentivo à literatura infantil e contação de história. E é muito importante no ensino fundamental. A contação de história, principalmente dentro da sala de aula. Ali as crianças podem estar agitadas, as crianças podem estar meio que dispersas. Você pede para fechar o caderninho, né? Colocar as mãozinhas sobre a carteira e a professora ali começa uma contação de história. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre possibilidades que a gente tem de contar a história. Então, a partir dali, a criança vai se acalmar, a criança vai sossegar no cantinho dela e ela vai começar a imaginar tudo aquilo que a professora está contando. E isso no ensino fundamental, porque a gente conta muita história na educação infantil, no pré, e voltando ao assunto de cumprir a grade, a gente acaba no ensino fundamental deixando ela de lado. E é de suma importância. Como eu já disse, de suma importância na aprendizagem, na escrita, na verbalização dessa criança, até tratando o íntimo de cada criança. Tem criança que é mais extrovertida, tem criança que é mais introvertida, e através da literatura, da contação de história, de depois ela passar por um papel com imagens, com escrita, essa criança ela vai se desenvolver muito mais. Então vale a pena tirar ali um tempinho e se dedicar a essa prática dentro do ensino fundamental. Isso em todas as séries, do primeiro até o quinto ano. O interesse da leitura, ele vem desenvolver uma escrita melhor, né? E ela desenvolve também um vocabulário mais rico na vida dessas crianças. Porque a gente está acostumada com as nossas palavras ali do cotidiano e através de uma literatura, né, até de fácil leitura, a criança começa a enriquecer o seu vocabulário. E isso é maravilhoso para a vida dela. Ela vai levar para o resto da vida. De 0 a 6 anos é que se define tudo. Por isso, é muito importante a contação de história também na educação infantil, como eu já falei, se estendendo para o ensino fundamental, trabalhando através dela a timidez, os conflitos internos, como eu já falei, e os interpessoais.
Às vezes você encontra uma criança muito difícil de lidar dentro da sala de aula. Uma criança rebelde, uma criança que às vezes não aceita o não. E tem obras literárias que podem trabalhar isso com essa criança. Ou você encontra uma criança que é muito elétrica, uma criança que é muito agitada, uma criança que não para quieta. Tem também livros direcionados para trabalhar isso aí com a criança. Então veja como é rico esse conteúdo, essa prática dentro do ensino fundamental. Ensinar não é transmitir conhecimento, mas é criar possibilidades para a sua própria produção, diz Paulo Freire. Olha que linda esse dizer de Paulo Freire. Ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar a possibilidade para a sua própria produção. E você vai criar isso através da literatura infantil e da contação de história nessas crianças. Através da contação da história, né, quando a gente lê um livro, a gente vai imaginando a história. E a gente vai criando os personagens dentro da nossa mente. E ali eles se tornam reais. E a gente se diverte e imagina junto com as crianças, junto com a contação da história. Um dos principais objetivos da contação da história para a criança é instigar a criança a imaginar, a pensar, a memorizar, a ter atenção e a coordenação motora. A partir do momento que se senta para ouvir a história, estamos desenvolvendo também o nosso lado motor. Quando você se senta em posição ereta e estamos disponíveis para escutar alguém a contar histórias, estamos desenvolvendo nossas habilidades cognitivas. As funções cognitivas estão relacionadas à atenção, à memória e também à coordenação motora. Você começa a contar a história, né? Principalmente quando eles já conhecem, você começa a contar e eles querem completar a história com as frases que eles ali já sabem. E isso ajuda na resolução de conflitos internos da criança. E a criança se identifica com os personagens. A criança, através da contação de história, ela também consegue entender o não. Você pode pegar uma história direcionada a isso para que de uma forma toda trabalhada, uma forma toda articulada, a criança passe a entender o não. Isso é maravilhoso, a criança entender de uma forma que a cabecinha dela assimile o que o conteúdo, a literatura está passando, sem sofrimento. Porque às vezes você quer impor para a criança que ela tem que entender e ela não vai entender. E a literatura te proporciona isso. A educação é o futuro do Brasil. A Avaliação Nacional de Alfabetização mostra um dado muito preocupante. Ao menos 1 em 5 alunos de escola pública chegam ao 3º ano do ensino fundamental sem atingir os mínimos de alfabetização. Como superar esses níveis na alfabetização, seguindo toda essa praxis, né, da grade curricular? Então, aqui, eles afirmam que é através da literatura e contação de história. Eu sei de um projeto no estado de São Paulo, onde uma escola separou os alunos com dificuldade de aprendizagem, de leitura, de escrita, de comportamento, e ali eles trabalharam a contação de história para aquelas crianças. E o índice de desenvolvimento deles foi muito grande, foi muito satisfatório. Então, é mais uma prova de que com dedicação, né, com tempo, com paciência, através da leitura se melhora tudo dentro de uma sala de aula. Nesse tempo de pandemia, onde as crianças estão mais em casa, uma prática muito comum na escola e que pode ser usada agora é a sacola viajante. Né? Você, como professor, pode enviar até a casa desse aluno, através de um bilhete solicitando ali um responsável que vá até você, e você colocar ali livros para essa criança. Essa criança pode passar ali a semana inteira com aquela sacola e ali ela ter o compromisso de ler toda noite ou 1 hora por dia ou após a atividade dela da escola, né? Como uma atividade extracurricular, ela ler um livro. Essa é uma possibilidade de que você possa estar estimulando o teu aluno à leitura. Outra possibilidade
é você fazer um vídeo para essas crianças. É maravilhosa a contação de história. Eu contava muita história na educação infantil, onde eu interpretava a história para as crianças, sabe? E ali eles viajavam comigo na história. Quando eu contava a história da Cinderela, nossa, eles viajavam comigo, sabe? Todos pequenininhos ali, e eles reproduziam a minha fala. Como é gratificante! E você pode fazer um vídeo, você pode pegar um avental, eu tô aqui com meu jaleco de estágio, mas você pode grudar, dependendo da história que você vai contar, grudar os teus personagens, fazer de EVA, fazer de, né, umas bonequinhas de EVA, uns bichinhos de EVA, não sei qual é o tema que você vai escolher, e colocar no seu avental, e ali você ir criando a partir dali uma história. E eu tenho certeza que eles vão adorar, sabe? Ver a prof contando, né, essa história. Porque eles se divertem, eles viajam, é um mundo muito mágico. Outra prática também é você, através do vídeo, ir contando, chamar eles, né, estar ali com eles conectados, não sei quantos, 1 ou 2, 3 de repente, e você ir manuseando os livros, manuseando e contando toda a história ali. E como tema de casa, como tarefa, aí eles vão interpretar essa história, colocando num papel ou colocando numa imagem através de um desenho e te apresentar. Olha que forma maravilhosa de estimular a leitura, desenvolvimento da escrita, do saber das crianças. Nós temos vários clássicos, até atrás de mim aqui eu tenho umas histórias aqui, ó, que é a Cinderela, o Mágico de Oz, a Pequena Sereia. Eu tenho aqui na minha mesa o Patinho Feio, que é um clássico da literatura. Essas histórias são todas histórias que trabalham muito com a criança, trabalham muito a autoestima, trabalham os complexos, os relacionamentos interpessoais, como eu já falei, e é de suma importância que a criança conheça essas histórias, os clássicos da literatura. Também, dentre eles, né, maravilhosas artes de Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nossa, é muito lindo, tudo muito lindo, assim, viajar. Eu sou apaixonada, sabe, pela leitura, sou apaixonada pela contação de história. Eu lembro que eu peguei uma contação de história onde dizia o galinho gripado. Ele é um varal. E ali eu peguei um borrifador e transformei ele num galinho e eu contava a história para as crianças, sabe? E eles reproduziam, né, a história para mim. Pequenininhos, 2 aninhos, eram meus alunos de estágio na educação infantil. Mas eles viajavam comigo e era tão gostoso, eles ficavam tudo em silêncio quando eu começava a contar. Então, o meu estágio híbrido é sobre isso, né? Espero ter sido enriquecedor para você, como foi para mim. Eu agradeço, tá? E me despeço dizendo que, como pessoas, como seres humanos, como pais, como professores, que a gente incentive a leitura. Através da leitura, nós saberemos, teremos conhecimentos, nós seremos transformados em pessoas com mais relacionamento pessoal mais resolvido, com mais esclarecimento, com mais responsabilidade. E é isso. Muito obrigada a todos e até mais.